O sistema do Departamento de Justiça garante o controle total de Mega City 1 sob as botas dos juízes. Com o fim da democracia, o futuro é dominado por esse regime autoritário com mãos de ferro e distintivos dourados. Mas o que acontece quando o chefe de Estado nesse futuro distópico é um insano louco por poder? O que acontece é que temos o dia em que a lei morreu. O dia em que a lei morreu foi uma das primeiras grandes sagas do Juiz Dredd e dessa vez ela lidou com um risco diferente do que nas outras grandes histórias do personagem. Dessa vez, a 2000 AD explorou os riscos de um governo com poder único, onde o líder não pode ser questionado ou ter uma oposição, o que acaba levando Mega City 1 a um colapso e a um eventual genocídio, nas mãos do mais tirano juiz-chefe que a cidade já teve. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos falar sobre a minha história favorita do Juiz Dredd, uma das primeiras grandes sagas do personagem e uma das histórias com alguns dos melhores momentos nesses últimos 40 anos. Hoje é dia de aprendermos sobre o dia em que a lei morreu. Escrita pelo lendário John Wagner, que é criador do Dredd, e com artes de Brian Bolland, Dave Gibbons, Brandon McCarthy, Brett Ewins e Mike McMahon, O Dia em que a Lei Morreu não só tem um dos maiores roteiristas do personagem até hoje, como 5 dos mais importantes artistas que já passaram pela 2000 AD, e ela tem um time muito bom, começando logo após os eventos de A Saga da Terra Maldita, assim que Dredd volta para a cidade, triunfante após ter salvo Mega City 2 da pandemia de Tutti Frutti. Logo no desfile de comemoração ao sucesso da missão, temos o começo da trama elaborada por Juiz Kal, o chefe do Serviço Judicial de Supervisão, que está questionando Dredd sobre os gastos durante a sua viagem, que segundo ele, estão altos demais. Uma alegação que o juiz-chefe Goodman logo faz questão de afirmar que é um exagero, e é justamente enquanto descansa da sua viagem é que vemos que os planos de Kal vão bem além de só tentar acusar Dredd de ser um gastão. No momento que Dredd dormia em seu apartamento, algo acontecia do outro lado da cidade. O próprio Dredd invadiu um estúdio de notícias locais, afirmando estar indignado que a sua história não foi a manchete principal, executando o editor e um dos fotógrafos do jornal. E pouco tempo depois disso, o Dredd, em seu apartamento, é acordado pelos SJS, cumprindo um mandado de prisão por crime de assassinato. Em seu julgamento, com a acusação feita por Kal, Dredd não sabe nem como se defender, afirmando que ele não lembra de ter cometido esse crime, mas se todos estão acusando ele, até mesmo com fotos como evidência, então pode ser que realmente ele tenha o feito. Sem escolhas, o conselho vota na condenação de Dredd, incluindo o juiz-chefe Goodman, que fica bem abalado em relação a todo esse caso. A verdade é que Goodman via Dredd como um símbolo e até mesmo como um filho, e a condenação do velho cara de pedra o deixou totalmente abatido, até mesmo incapaz de tomar decisões, confiando apenas nas palavras do seu braço direito, Juiz Kal, que agora já deixa claro que o seu plano era incriminar Dredd e se tornar o novo juiz-chefe, usando um robô idêntico ao velho cara de pedra para fazer isso. É apenas durante a sua viagem até Titã para cumprir os 20 anos de prisão que Dredd, assombrado pelo que o seu irmão se tornou durante o seu tempo na prisão colonial, finalmente decide que não cometeu crime nenhum e que precisa provar a sua inocência. Após conseguir se livrar das algemas, Dredd sequestra a nave de transporte e faz a volta para Mega City 1, atravessando o aeroporto da cidade com um veículo de transporte. Enquanto Kal, totalmente no comando da cidade, envia todos os juízes atrás de Dredd, vasculhando cada cantinho para encontrar o maior juiz de Mega City 1, o protagonista vai até o seu informante, Max Normal, para descobrir quem poderia ter feito um robô idêntico a ele para incriminá-lo. Mas mesmo com a dica de Normal, a investigação chega a um ponto morto, literalmente, com o criador do robô assassinado e com o robô Dredd esperando pelo verdadeiro. Como o robô é muito mais forte, Dredd precisa usar a cabeça, primeiro se rendendo ao inimigo sintético, já que ele era programado com a personalidade do Dredd e não atiraria em alguém a sangue frio, e aproveitando essa distração para ganhar distância. E depois mais uma vez ele aproveita o seu ambiente usando o imã industrial para desestabilizar e destruir o robô com um banho em uma fornalha. Com evidência concreta diante do conselho, Dredd é capaz de provar a sua inocência e parar os planos de Kal, por enquanto. Essa foi a primeira vez em que Dredd ficou contra o Departamento de Justiça dessa forma, e quem assistiu o filme do Stallone lá de 95 provavelmente notou que muitas coisas do filme foram tiradas dessa primeira parte da história, mas esse é apenas o começo da grande destruição que o insano juiz-chefe causaria em Mega City 1.
A principal parte de O Dia em que a Lei Morreu começa com um ataque de criminosos ao juiz-chefe Goodman durante uma visita que ele fazia a uma escola. E de acordo com as leis da Megona, quem substitui o juiz-chefe em caso de morte é o juiz-chefe adjunto, que nesse caso é o líder dos SJS, juiz Cal. Felizmente, antes de morrer, Goodman entregou a Dredd algo que ele conseguiu tirar da roupa de um de seus assassinos, o botão do uniforme de um dos membros do Serviço Judicial de Supervisão, revelando para o juiz que tudo não passava de um complô para Cal assumir o cargo de juiz-chefe. Mas quando Dredd corre para tentar desmascarar toda a farsa a tempo, atingido em cheio por Quincy, um dos lacaios de Cal, o corpo de Dredd cai no chão, frio e imóvel, mas mesmo que sendo resgatado com vida, os médicos afirmam que é uma chance em 100 de o velho cara de pedra se recuperar. Já no poder, Cal começa a mostrar os sinais da sua insanidade, ameaçando um de seus lacaios por um motivo bobo, e também quando Quincy retorna para alertar que a missão contra Dredd foi um sucesso. Mas quando Cal repara que ele tá sem um botão em seu uniforme, ele é punido a ficar quase pelado, apenas de cueca, para aprender a lição. Com Goodman fora do caminho e Dredd hospitalizado, agora Cal é o juiz-chefe de Mega City 1. Cal agora é a lei. E não demora muito para ele começar a criar as suas próprias regras absurdas. Sim, absurdas até para nível de Mega City 1. A primeira e mais importante foi a reinstauração da pena de morte, principalmente para aqueles que criticam o governo. Ele também determinou um toque de recolher, punível por execução para aqueles que não obedecerem e prisão para aqueles que não adorarem Cal como grande salvador da cidade. Em sua insanidade, ele também escolheu seu juiz-chefe adjunto, uma das maiores lendas do Departamento de Justiça, o Juiz Peixe. Mas ainda existia uma grande ameaça ao poder do tirano, Dredd, que conseguiu se recuperar do ferimento. Ainda debilitado, ele foi levado até Cal para ser condenado à morte, com sentença proferida pelo Juiz Peixe. Felizmente, antes de ser executado, Dredd é salvo por Giant, que fingiu estar preocupado com o sangue manchar o lustroso uniforme do juiz-chefe e pediu para que o protagonista fosse executado em algum lugar privado. Com isso, ele conseguiu abrir uma brecha para colocar Dredd em sua moto magistrada e escapar das garras do tirano e levá-lo até a Resistência, um grupo de juízes tutores que se rebelaram contra o atual regime. E claro, Cal fica furioso com os juízes que deixaram Dredd escapar e quer executá-los. Felizmente para eles, juízes Locum, o braço direito do juiz-chefe, conseguiu convencer Cal que o juiz Peixe condenou os dois a usarem roupas estereotipadas de garotas como punição, salvando assim os dois lacaios da morte, mas não da humilhação. Com o Departamento de Justiça na mão e Dredd enfraquecido, por enquanto, Cal continua sendo a principal força da cidade, sem ninguém capaz de desafiá-lo, fazendo até com que o prefeito de Mega City 1 dance como uma galinha. E mesmo que a população se revolte, não tem muito o que fazer, já que o Departamento de Justiça é equipado para lidar com qualquer tipo de manifestação, contra-atacando de forma pesada a população. E apesar dos esforços tanto do povo quanto de algumas autoridades, Mega City 1 ainda precisaria de um herói cheio de coragem e único que no fim salvaria todo mundo. Dredd começa a organizar e liderar a resistência junto dos outros juízes que se rebelaram. No entanto, apesar da motivação, a resistência era apenas ele, Giant e os outros tutores da Academia da Lei, que eram velhos demais ou feridos demais para poderem enfrentar os juízes de Cal. Por isso, o plano precisaria de uma ajudinha. Primeiro, Dredd atacou uma das estações de TV controladas pelo tirano, pedindo para que a população se revoltasse mais uma vez contra o juiz-chefe. Para aumentar as chances da revolta, ele saqueou arsenais do Departamento de Justiça para que a população se armasse para essa guerra civil. Desafiado e irritado, Cal condena toda a cidade à morte. Mas será que ele conseguiria se manter no poder tempo suficiente para cumprir esse decreto? Com a população na porta do Departamento de Justiça, Dredd ordena que Cal se entregue e assim muitas vidas seriam poupadas. Sem nenhuma resposta, o prazo para o tirano se render acaba e Dredd está pronto para pôr fim em toda essa loucura. Mas assim que ele começa a caminhar até as portas do Departamento de Justiça, algo chama a atenção de todos, uma sombra gigantesca capaz de tapar a luz do sol, mas não é um eclipse e nem mesmo uma nuvem, e sim uma horda de Klegs, os mercenários reptilianos interplanetários que fizeram um acordo com o juiz-chefe, garantindo serem os músculos do regime de Cal enquanto receberem o seu pagamento, que é feito em carne. Os Klegs não só são muito mais fortes do que os seres humanos, como também possuem armamento pesado, e o que resta para a revolução contra Cal é debandar, incluindo Dredd e os
juízes da resistência que precisam fugir, deixando a cidade novamente nas mãos de Cal, que agora vai cumprir a sua promessa de executar todo mundo. O juiz-chefe determina que todos os cidadãos serão executados, bloco a bloco e por ordem alfabética, para evitar bagunça. As execuções começam no setor 1, com o cidadão Aaron A. Aardvark, que segundo ele recebeu esse nome dos seus pais porque eles queriam que ele sempre fosse o primeiro de todas as filas, e acabaria com Zachary Ziz. Quem consegue resolver essa situação é Dredd, que agora se tornou um guerrilheiro. Para acabar com as execuções, ele sequestra Slocum e o convence a elaborar um plano, assassinar o juiz Peixe e convencer Cal de que isso foi um castigo do destino, uma punição pelas execuções e que elas deveriam parar, o que felizmente funciona, mas não há tempo para evitar um genocídio realizado nos primeiros blocos. E novamente a ira de Cal é despertada quando os cidadãos não comparecem ao velório do querido juiz Peixe, com ele prometendo fazer com que a cidade sofresse de verdade, tornando a vida em Mega City 1 muito pior nos próximos meses, aumentando todas as proibições e criando leis cada vez mais insanas, o que obrigou os cidadãos a tentarem escapar das garras de Cal, dessa vez tentando fugir para a Terra Maldita. Mas determinado a não comandar uma cidade vazia, Cal não só executa os que tentam fugir, mas também ordena a criação de um muro ao redor de Mega City 1 para que ninguém mais consiga fugir. Dredd e a sua resistência de juízes guerrilheiros até tentam impedir a construção desse muro com ataques com bombas para destruir partes das construções. As ações de Dredd, apesar de não removerem Cal do poder, mantiveram a população com um espírito de resistência. É justamente a presença do Dredd como líder da resistência que fez Cal começar uma caçada ao cara de pedra, dessa vez contando também com a ajuda dos cães de Clegg, alguns dos melhores animais rastreadores de toda da galáxia. Com a ajuda dos cães de caça, os Cleggs encontram a resistência em um combate feroz, e apesar de conseguirem segurar os atacantes por um tempo, Dredd e sua turma são obrigados a fugir, com Cal logo na sua cola, o que acaba jogando o veículo deles de uma das estradas, caindo de centenas de metros de altura, aparentemente matando todos a bordo. Cal então fica contente com a sua suposta vitória e até mesmo comemora legalizando todos os crimes na mega cidade, mas a população demonstra sua aversão ao chefe de estado, fazendo justamente o que ninguém esperava, não cometendo crime nenhum. Curiosamente, criando o período com menor taxa de crimes na história de Mega City 1. Mas isso irritou o juiz-chefe, que acabou tornando ilegal rir, sorrir, ser feliz, e todos os cidadãos deveriam queimar os seus itens com valor sentimental. Cal era um tirano, mas ele era um grande infeliz, e tudo o que ele queria era arrastar o resto da cidade para esse caminho de infelicidade. Até mesmo os principais juízes de Cal agora percebem a sua loucura, mas já era tarde demais para tirá-lo do poder, e como até mesmo Slocum sabe, só um juiz era capaz de acabar com Cal, mas ele foi assassinado. No entanto, o que realmente aconteceu é que o veículo em que Dredd estava primeiro salvou os tripulantes com airbags de segurança e depois caiu direto pelo chão e foi para a cidade subterrânea. As antigas cidades dos Estados Unidos, que depois de tanta poluição e desastres, foram pavimentadas por cima para a criação de Mega City 1. Eles caem justamente no rio Ohio, que no futuro ficou tão poluído e fedido que acabou se tornando o Grande Fedorento. E o Grande Fedorento tem um rei, Ferg, um mutante da cidade subterrânea que está sempre cercado de moscas e é temido pelos moradores do local por causa da sua grande força, mesmo não sendo muito inteligente. Como é de se imaginar, Ferg acaba desafiando Dredd, e o juiz, por questão de honra, se recusa a enfrentar ele usando armas de fogo, já que o grandalhão estava usando apenas um taco de beisebol. E é justamente ao demonstrar a sua força que Dredd acaba fazendo amizade com o rei do Grande Fedorento, que agora passou a ser membro e um guia da resistência durante esse período na cidade subterrânea, oferecendo ajuda pelo tempo que eles precisavam para bolar um plano contra Cal. Enquanto estavam escondidos nesse lugar, o grupo descobriu que Cal usou a sua posição para colocar mensagens de sugestão hipnótica nos canais de transmissão de notícias do Departamento de Justiça, fazendo uma lavagem cerebral na cabeça dos juízes e tornando os robôs desse sistema obrigados a adorar um líder louco. Então seria necessário reverter a hipnose, primeiro conseguindo as fitas originais, e para isso eles precisam da ajuda de um espião. E quem melhor para fazer isso que Walter o Lobo, o fiel serviçal de Dredd, que era o principal alívio cômico das histórias do juiz no começo da sua carreira. Após ser liberado das garras dos Cleggs por Dredd e Ferg, Walter passa a ser uma parte importante da resistência, reportando ao departamento
momento que Dredd ainda está vivo e ganhando a confiança de Cal com isso e até se tornando um juiz honorário, o que dá a ele a oportunidade perfeita para roubar as fitas do Departamento de Justiça para que a Resistência trabalhasse em uma forma de reverter o processo de controle. O problema é que o tempo estava ficando cada vez mais curto, com a sanidade de Cal deteriorando rapidamente. Ele logo começou a ouvir vozes, o xingando e o amaldiçoando, o que deixou ele ainda mais furioso, condenando toda a cidade à morte mais uma vez, mas dessa vez de forma muito mais eficiente. Ele elaborou um plano para cobrir todos os setores com um agente nervoso letal, imortalizando Mega City 1 em um grande desastre, como uma versão futurista de Pompeia. Sem muito tempo para garantir um plano sem falhas, Dredd e a Resistência começam uma última tentativa de resgatar a cidade das mãos do líder louco. Tudo começa com um ataque na sala onde as fitas diárias são repassadas, com a fita criada pela Resistência liberando os juízes do controle mental. Eles então percebem que estavam sendo usados como robôs, se unindo à Resistência, que agora é um exército de juízes, que corre até Cal, que nesse momento está supervisionando a instalação das bombas do agente nervoso. Dredd finalmente fica frente a frente com o grande Facínora, que ainda consegue fugir para um abrigo na Estátua da Justiça. E enquanto uma guerra acontece entre os juízes recém-libertos e os Clegs, Dredd, Ferg e outros vão até Cal para tentar parar a sua loucura. Enquanto isso, dois SJS até tentam assassinar Cal, primeiro por causa da insanidade do líder e depois para tentar buscar perdão pelos seus atos. Mas Cal é louco e não burro e os envenena antes de conseguirem fazer algo. O grupo de Dredd chega ao topo da estátua e Cal rapidamente alveja Ferg, que estava na frente e conseguiu proteger os seus amigos. O cara de pedra consegue desarmar o juiz-chefe, e então Cal ordena que os outros juízes prendam Dredd. E como a fita elaborada pela Resistência não tinha sido 100% testada, Cal ainda tinha um pouco de controle sobre os juízes. E mais uma vez o tirano conseguiu vencer a resistência de Dredd, e estava pronto para matar todo mundo em Mega City 1, mas ele não contava com algo, com a resiliência do verdadeiro herói dessa história. Ferg, que apesar de ferido mortalmente, ainda não tinha se dado por vencido, agarrando Cal e caminhando para a sacada. Mesmo com outros juízes tentando parar o grandalhão, ele consegue pular junto com o juiz-chefe, que em sua loucura extrema ainda acredita ser capaz de levitar com o poder da sua autoridade e com a sua inteligência. Mas por mais que ele acreditasse ser um grande messias, Cal morre ao cair da Estátua da Justiça, junto de Ferg, que acabou virando um dos grandes heróis da história de Meg 1, ganhando até mesmo uma grande estátua em sua homenagem. A Dredd é oferecido o cargo de juiz-chefe, mas agora, mais do que nunca, ele sabe que é necessário nas ruas, e quem passa a comandar a cidade é o juiz tutor Griffin. É fácil ver essa história como um simples caso onde Dredd lutou contra um grande tirano, mas esse é mais um dos casos em que a 2000 AD tentou deixar claro que o sistema judicial é um alerta e não um guia que a gente deve seguir. Pra mim, a história não tenta afirmar que a gente precisa ter um Dredd pra salvar todo mundo, mas sim questionar qual é o preço do fim da democracia e o que aconteceria se a gente chegasse num regime fascista como esse, um tipo de governo onde ninguém pode questionar o chefe de estado, que pode tomar qualquer decisão maluca. O dia em que a lei morreu serve pra lembrar, com a sutileza britânica, que o governo fascista desse futuro distópico pode ficar ainda muito pior, e que a gente aqui no passado precisa continuar lutando a favor da democracia. Um tema que ficaria cada vez mais recorrente nas histórias do Juiz Dredd e talvez seja a principal mensagem que o personagem nos traz. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história do velho cara de pedra. Não deixe de continuar ajudando o Central Pandora a alcançar todas as galáxias e a gente se vê no próximo vídeo.